Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal DP Digital 100. Como eu sempre falo, o objetivo do nosso canal é que você se torne um chefe de departamento pessoal. Aquele que sabe mais, aquele que sabe delegar e também aquele que ganha mais. Hoje a gente vai falar sobre faltas justificadas e faltas injustificadas. Quando se aplicam as faltas justificadas e quando se aplicam as faltas injustificadas. Eu vou estar compartilhando um slide com vocês para que vocês acompanhem aqui o raciocínio que a gente vai ter aqui nesse vídeo. Bom, para a legislação trabalhista existem, como eu mencionei, essas duas situações. Faltas que justificam e faltas que não têm justificativa nenhuma. E as injustificadas, elas são as faltas que não possuem motivos previstos na lei. Então a gente vai analisar o que a lei fala, que é embasamento para você poder dar uma falta justificada na pessoa. E isso acontece quando o funcionário deixa de comparecer ao trabalho e aí acontece esse desconto quando essa pessoa for receber. Qual é a lei que rege isso? É o artigo 473 da CLT. Lá ele menciona os motivos que o empregado pode se ausentar, por assim dizer, do seu serviço sem que o empregador possa descontar a falta dele, então descontar aquele dia do salário dele. E nós vamos analisar a partir de agora alguns motivos. Eu vou tentar trazer a prática, em que se aplica, explicar algumas coisas referentes ao que a lei diz, para que você saiba muito bem quando um funcionário ele deve ser descontado a falta dele ou quando essa falta você tem que abonar, por assim dizer. Então, primeiro motivo, falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sobre sua dependência econômica. Então, descendente a gente sabe o que é, né? Não tem nem o que explicar, mas ascendente o que é? Ascendente é, por exemplo, seus pais, avós, bisavós. Descendente a gente sabe, são filhos, netos, bisnetos. Então, quando um membro dessa família direta, da sua árvore genealógica, por assim dizer, ela vem a falecer, então a duração são 2 dias consecutivos. Então, com base na lei, essa pessoa perdeu um tipo de parente desse, ela tem direito a 2 dias consecutivos de falta, né? Mas aí os empregadores também seria interessante eles se sensibilizarem, né, com essa situação também, né? Não é porque você tem que dar apenas 2 dias com base na lei que você não possa dar mais dias. Como assim? Às vezes a pessoa foi muito afetada, às vezes é um pai, às vezes é um filho, né? Então realmente é uma perda muito grande para a pessoa e às vezes ela não vai conseguir desempenhar aquela função. Então tudo tem que ser conversado e também seria interessante o empregador pôr, por assim dizer, a mão na consciência nessa situação. Mas a lei estipula isso, né? São 2 dias consecutivos para a pessoa faltar em caso de falecimento desses parentes. Segundo motivo, casamento. Então, tem muitas dúvidas referente ao período, né, de casamento. Porque a lei fala que são 3 dias consecutivos. Mas muitas pessoas têm dúvida. Como é que são calculados esses 3 dias? Bom, eu vou citar aqui 6 exemplos para ver se fica bem sanado essa questão do casamento. Exemplo 1, casamento na semana. Vamos pôr aqui uma situação. Digamos que a pessoa se casa na segunda-feira. A pessoa casou na segunda-feira, então ela tem 3 dias consecutivos. Então é segunda, é o primeiro dia, terça, o segundo dia e quarta, o terceiro dia. Se, por exemplo, for numa quarta-feira o casamento, então quarta-feira o primeiro dia, quinta-feira o primeiro dia, sexta-feira o terceiro dia. Então, essa é a situação, quando é casamento no meio de semana. E quando ele acontece na sexta-feira?
Aí pegou, né? Porque aí vem o sábado e domingo, e como é que é essa contagem? Bom, funciona assim. Esses dias consecutivos são dias que a empresa ela abre as portas. Então, por exemplo, se a empresa no sábado e no domingo tem expediente, aí é contado esses 3 dias, então sexta, sábado e domingo. Se tem expediente sábado e domingo, essa pessoa trabalha sábado e domingo. Se não, se a pessoa, por exemplo, abre só sábado e não abre domingo, então a contagem vai ser sexta, sábado e segunda-feira, porque domingo não abre. Então é o dia que a empresa abre. Então, nessa situação aqui de sexta-feira, se não abrir sábado e domingo, aí vai contar sexta, segunda e terça, ele só volta na quarta. Porque não conta esses 2 dias. Se ele trabalha no sábado, na sexta, sábado e segunda-feira. Não conta o domingo como esse dia consecutivo. Terceiro exemplo, casamento durante o fim de semana, a mesma regra. Se não tiver expediente fim de semana, então conta a partir da segunda. Então segunda, terça, quarta, quinta ele volta. Então funciona dessa forma. Agora se tem expediente no sábado, aí o primeiro dia a ser contado vai ser sábado. Pulou o domingo, não abre, beleza. Então segunda, terça, volta na quarta-feira, né, no caso. Fica a segunda, a terça e o sábado, caso o casamento ocorra no sábado. Outra dúvida muito grande é quanto ao casamento civil e o casamento religioso. Qual que eu devo me basear? Aí é negociado. Você pode negociar com o seu empregador. Ó, o casamento no cartório vai ser tal dia, mas eu não quero a folga para dias posteriores. Ou você negocia uma liberação para você ir lá no cartório e casar, por assim dizer. Ou você vai fazer o casamento no religioso, que vai ser em outro dia, né? Então você pode negociar, ó, eu não quero que seja contado no cartório, mas sim no religioso. Então tudo é negociado, mas se tratando de lei, é aquele onde a pessoa assina. Geralmente eles unem, né? Casamento civil religioso, mas caso isso não aconteça, seria interessante negociar com o seu empregador para não venha a ter problemas quanto a esse período que você vai ter aí direito. Exemplo 5, casamento nas férias. Como é que funciona um casamento que acontece nas férias? A pessoa tem esse direito depois que ela retornar 3 dias consecutivos? Não. Se a pessoa já está de férias, não tem o que contar. O objetivo dele é, caso a pessoa esteja trabalhando, ela se ausentar para ficar ali esses 3 dias na sua lua de mel. E outra situação é a licença para professor e funcionário público. Eles são diferentes. A CLT estabelece algo diferente para os professores e para o funcionário público também. A gente vai abordar isso mais na frente nessa questão de pagamento, porque eles são beneficiados não só no casamento, mas também quando um parente vem, infelizmente, a óbito. Terceiro motivo, nascimento do filho. Quantos dias é? 5 dias. Botei essa nota aqui no slide, ó. Há uma grande discussão na contagem desses 5 dias, se corridos ou consecutivos de trabalho, mas de forma preventiva a contagem será consecutiva, ou seja, será contado os dias de trabalho do empregado. Lembra da regra que eu falei anterior? Então, dia que, por assim dizer, tem expediente. Então, nessa situação aqui a gente pode aplicar isso daqui também. Motivo 4, ó, doação voluntária de sangue devidamente comprovado. Então a pessoa tem um dia por ano para ela não ter a necessidade de ir no trabalho se o motivo for esse. Ah, eu quero doar sangue. E isso for devidamente comprovado, você tem um dia a cada 12 meses de folga para fazer isso. Isso é o que trata a lei. Quinto motivo, para o fim de alistamento eleitoral. Esse aqui a duração é até 2 dias consecutivos ou não. Então depende da situação. Se resolver num dia, né? Tudo bem. Se não, se ele vai ter que ir lá no outro dia, aí fica estabelecido isso, 2 dias consecutivos ou não, se já for resolvido. E o sexto motivo, acompanhar em consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa
ou companheiro. Então, o marido fazer o acompanhamento, né, da esposa em exames médicos complementares do seu filho, né? Aí a situação é até 2 dias. Então, precisa fazer esses exames, esse funcionário tem até 2 dias para poder fazer esses exames. Mesma regra da duração do anterior, né? Desse motivo anterior, fim de alistamento eleitoral. Se precisar só de 1 dia, resolve em 1 dia, se não, 2 dias. Sexto motivo, acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. A regra aqui é por 1 dia por ano. Então a pessoa, segundo a lei, tem 1 dia por ano para levar o filho no médico, né? Então aí, essa situação aqui também, o empregador pode pôr a mão na consciência, por assim dizer, e fazer uma análise, né? Se for uma situação muito grave mesmo, aí realmente seria interessante tentar se colocar na situação, né? Para poder fazer essa liberação desse funcionário, ou então negociar uma falta, né? Ó, você vai lá atender, mas eu vou te colocar aqui falta porque você tem direito por 1 ano. Também é legal, né? Com base na lei. Assim, o empregador também não sai prejudicado. E nessa situação aqui seria interessante analisar o documento coletivo, né, da categoria, para trazer o critério mais vantajoso. Então, se tiver na convenção coletiva um critério mais vantajoso para esse ponto, tem que ser seguido o critério da convenção coletiva, se assim ela tiver. Sétimo motivo, realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada, né? Aquela pessoa que vai realizar exames para fazer teste para saber se ela tem câncer. A duração é até 3 dias e isso a cada 1 ano de trabalho. Então você tem 3 dias para fazer esses exames e ver se você está nessa situação ou não. Então até 3 dias a cada 12 meses de trabalho. Então 3 dias por ano, resumindo. Oitavo motivo, ó, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Então a pessoa, às vezes foi feita uma convocação para ele prestar um serviço militar por um determinado período, não importa o período que seja. Não precisa, por assim dizer, jogar faltas nele. Ele tem como embasamento aqui legal que você não desabone isso dele para esse serviço militar. E o nono, nos dias em que estiver comprovadamente realizado provas de exame de vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então, aquele funcionário que ele está querendo entrar na universidade e ele, naquele dia ele precisa de uma prova, essas provas realmente demoram bastante tempo para ser feitas e tudo. Então, o funcionário tem, nos dias que ele for fazer essas provas, ele tem direito a isso, né? Às vezes ele vai prestar não somente para uma faculdade, mas ele faz várias provas em várias faculdades e faz uma análise se ele for, à medida que ele for sendo aprovado, ele escolhe a faculdade melhor. Então, os dias que ele precisar para fazer essas provas, ele é abonado, o empregador paga. E o 10º motivo, pelo tempo que fizer necessário quando tiver para que comparecer a juízo. Então, a situação aqui, às vezes a pessoa foi convocada e geralmente, quando as pessoas são convocadas, elas já recebem uma tabela dos dias, né? Então, vamos supor, 6 meses ou 1 ano, essa pessoa vai ter que vir tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Então, esses dias que ela precisar prestar esse serviço para ajuda lá do tribunal, enfim, você abona isso. Então ela tem esse direito pela quantidade de tempo que for. Se for 6 meses, 1 ano, você pega lá os dias que ela faltar e não pode descontar como falta. E o 11º motivo, pelo tempo que fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Então, nessa situação aqui também o funcionário ele tem esse direito, né? E agora vamos trazer a tratativa do professor e também do funcionário público. Ó. Professor,
Em relação ao professor, estabelece o artigo 3, ou artigo 320, parágrafo 3 da CLT, que não serão descontadas no decurso de 9 dias as faltas verificadas por motivo de gala ou luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho. Então, é diferente para o professor, né? A gente viu na lei, era 2 dias consecutivos, né? E aqui são 9 dias. Então o professor tem esse benefício. Seja também ó, por luto. O parente morreu, ascendente ou descendente, ele tem esse direito. E no caso aqui da licença de gala, quando a pessoa vai casar, ela tem também esse direito. Então o professor ele tem essa diferença amparada pela lei. E o funcionário público, isso vai depender muito, né? Se for regido pela CLT e por aí vai. Por aí vai. Cada estado às vezes tem as suas regras. Mas em geral o que a gente vê, na maioria dos casos, são 8 dias, né? Então, para essa situação de casamento, tem 8 dias de folga para ele ter assim sua lua de mel, né? No caso de funcionário público. Então, as únicas diferenças são essas. Caso você tenha um cliente, né? Caso você preste o serviço para alguma empresa que tenha professor ou alguma empresa que seja do órgão público e você cuida do departamento, então você tem que analisar a situação, analisar o estado e analisar também o que, se for regido por CLT, também o que a CLT diz, né? E agora a gente vai entrar nas faltas justificadas referente à doença, né? Doença do empregado. Também é situações que o funcionário ele deve ser abonado às faltas dele. Então, tratando aqui de doença do empregado, o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei 605 de 49 determina que será considerado como motivo justificado, falta justificável, a doença do empregado devidamente comprovada. Detalhe, a comprovação da doença será realizada mediante emissão de atestado médico, conforme as diretrizes da resolução CFM. Então, a pessoa tem que trazer esse atestado, ele tem que estar carimbado, tem que vir a CRM do médico, tem que vir a CID para você fazer o lançamento. O E-Social exige que a CID seja enviada para que esse funcionário seja afastado. E tem uma regra, né? A regra é que você paga os primeiros 15 dias. Então, se a pessoa trouxe um atestado de 30 dias, então você paga lá 15 dias, que foi da licença médica, e os outros 15 dias você vai ter que enviar ele como afastamento, e ele vai recorrer esses 15 dias na Previdência, fazendo alguma perícia para que ele possa receber esses 15 dias. Mas a empresa mesmo só tem direito a pagar 15 dias. Só vai mudar para empregada doméstica, porque empregada doméstica ela não tem direito a esses 15 dias, então já é enviado direto para receber para a Previdência. Mas na folha de pagamento de empresas normais, que não é pelo E-Social doméstico, né, que é lá pelo site, sem ser pelo sistema operacional que você utiliza, a regra é que o empregador paga 15 dias. Então essa é a regra. E aí, o artigo 3 da resolução CFM trata outra coisa, determina que na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos. Especificar o tempo conseguido da dispensa à atividade necessário para a recuperação do paciente. Então lá deve ter a quantidade de dias que essa pessoa vai ficar afastada. Estabelecer o diagnóstico quando expressamente autorizado pelo paciente, né? Então tem lá o diagnóstico, o que é. Registrar os dados de maneira legível. Então essas informações têm que estar legíveis, né? Porque geralmente os médicos são caracterizados como uma letra muito ruim, né? Porque na faculdade eles têm que escrever muito rápido. Então acaba ficando ilegível. Então tem que ser legível para que você pegue e você consiga ler quantos dias e por aí vai. E identificar-se como emissor mediante assinatura e carimbo ou número de registro do Conselho Regional.
de medicina. Então, tem que seguir essa regra aqui. Então, nesse documento tem que ter tudo isso, né? Para poder ser válido. Né? Agora, faltas injustificadas quando elas se aplicam, né? Então, a gente viu até agora aqui só sobre faltas que são justificadas, né? Aquelas faltas que o empregado tem direito a poder se ausentar e sem sofrer prejuízo em seu salário. Agora a gente vai entrar nas faltas que são injustificadas quando elas se aplicam, né? Então, faltas injustificadas são aquelas ausências do trabalhador que não possuem respaldo na legislação, gerando a possibilidade de desconto do salário do empregado. Então vamos abordar aqui uma situação que é muito recorrente, que é a questão da tolerância quanto ao período que o funcionário pode atrasar. Então o que fala aqui o artigo 58, parágrafo 1 da CLT? Ó? Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente a 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Então, essa lei estabelece, ó, o funcionário ele pode atrasar 5 minutos. Então, digamos aqui, vamos pôr uma jornada de trabalho. A pessoa entra 7, sai 12. Vamos pôr aqui a situação. Aí ele entrou 7 e 5 e saiu 12 certinho. Então ele não extrapolou. Agora, se no horário do almoço ele vier, digamos que ele volte 1h, e ele voltar 1h10, aí já extrapolou esse prazo. Porque o que fala aqui? Ó, diário é 10 minutos, então ele já tem 15 minutos. Então aqueles 5 minutos eles podem ser contados como horas faltas. Então essa é a regra. O limite máximo é 5 minutos. Ou o limite máximo é 10 minutos, sendo 5 minutos num período e 5 no outro. Ou 10 durante o dia. Se ele chegou 15 minutos atrasado em um período, 5 minutos já podem entrar como faltas horas. Sendo assim, desde o atraso do empregado esteja limpo acima, não há o que se falar em desconto de salário. Então, se ele vier com essas faltas, atrasando 2, 3 minutos, e nunca ultrapassa esses 5 minutos, o salário dele não pode ser mexido, né? Agora, segundo ponto aqui, descanso semanal remunerado. Então, para que o empregado ele tenha direito à remuneração do descanso semanal remunerado, que é o DSR, é necessário que o seu horário de trabalho seja integralmente cumprido, sem falta, atrasos ou saídas durante o expediente, desde que tenha ocorrido sem motivo justificado ou por punição disciplinar. Então aqui ele está apenas explicando, ó, ele pode sair, ele não perde o direito, por assim dizer, ao DSR, se ele tiver uma falta justificada, é óbvio, né? Mas se ele tiver uma falta injustificada, ele não tem direito ao DSR. Então, vale lembrar que o atraso, né, nos limites de tolerância não será considerado para o desconto de DSR. Né? Então, às vezes a pessoa teve muitas faltas horas na semana, então isso não, por assim dizer, não pode ser contado para desconto de DSR, esses poucos minutinhos, né? Só se for um dia mesmo e a pessoa faltou, ou meio dia, por assim dizer, aí ela perde isso aí. Agora esses minutinhos que extrapola, por exemplo, 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasados, aí você já desconta ali na falta, mas ele não perde o DSR. Então, assim, o empregado que injustificadamente falta ou atrasa ou tem suspensão disciplinar aplicada, poderá sofrer o desconto do DSR em seu salário, conforme preceito no artigo 11 do decreto 27048. Né? Então, a pessoa ela perde o DSR se ela faltar. Né? E para efeitos de pagamento de remuneração, entende-se como semana o período de segunda-feira a domingo,
anterior à semana em que recair o dia do repouso. Como assim? Vou explicar para vocês. Vamos lá, vamos pegar o calendário aqui. Pegar o calendário. Digamos que o dia 16 de agosto, segunda-feira, seja o primeiro dia da semana, né? Então vamos lá aqui, ó. A situação é de segunda-feira até domingo. Então do dia 16 até o dia 22 é contado como uma semana. Então quando você cumprir essa semana, você tem direito ao DSR da outra semana. Então, por exemplo, vamos lá. Dia 16 até o dia 22, você não faltou nenhuma vez. Então você tem direito ao DSR da próxima semana. Então você tem o direito de folgar no dia 29, no domingo. Agora vamos pôr uma situação. Digamos que você falte no dia 16. Aí você falta na segunda-feira, dia 16, e você vai no dia trabalhar na terça-feira, dia 17, trabalha na quarta, dia 18, trabalha na quinta, 19, trabalha no 20, 21, você trabalha no sábado. Você só faltou na segunda-feira. Então dia 16, você só faltou dia 16. Eu perco o direito ao DSR? Sim. Embora a empresa não abra no domingo, você perde o direito do DSR. Então se você faltou na segunda-feira, você não tem direito ao DSR. Então essa falta aconteceu na semana de 16 a 22. Então você vai ter essa falta. Quando for lá no final do mês, vai ser descontado mais uma falta. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Como a gente viu aqui, ó, para efeito de pagamento de remuneração, entende-se como semana o período da segunda-feira a domingo, anterior à semana que caiu o dia do repouso. Então, como eu expliquei para vocês, se você trabalhou do dia 16 ao dia 22 e não faltou nenhum dia, você tem direito ao DSR do dia 29, a descansar. Mas, se você faltou na segunda, você não tem direito ao DSR do dia 29. Mas, o que acontece no dia 29? A empresa não abre. Vamos pôr aqui essa suposição. Então, a empresa não abre no domingo. Então, como é que vai ser contado isso aqui no final? Vai ser uma falta do dia 16, que foi uma falta injustificada, e mais uma falta do dia 29, que é o DSR que você perdeu por ter faltado na segunda-feira. Então, se você faltar numa semana, por exemplo, segunda-feira, terça e por aí vai, você perde direito do DSR. Então, embora você falte uma vez, mas por perder o DSR, você vai ter duas faltas. Então, quando chegar lá o seu olerite, vai estar lá, ó, você faltou dia 16 e o dia 29 você não teve direito ao DSR. Então, vai ser embora você faltou um dia, mas vai ser descontado 2 dias de DSR. Então, o chefe de DP tem que ter isso aqui bem em mente para poder calcular as faltas de maneira correta. Faltas injustificadas. Quais são os impactos dela nas férias, né? Então, segundo o artigo 130 da CLT, após cada período de 12 meses completo de contrato de trabalho, que a gente chama no departamento pessoal de período aquisitivo, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Então vamos ver aqui uma tabela. Ele vai ter 30 dias de férias se ele faltar injustificadamente até 5 dias. Então, se esse funcionário faltou 5 dias, ele continua com direito tranquilo de 30 dias. Agora a gente vai para a segunda tabela, 24 dias corridos. O funcionário faltou entre 6 e 14 dias. Então ele tem direito a 24 dias de férias apenas. Se o funcionário faltou de 15 a 23 faltas, isso no ano. Esse 6 a 14, esse 5 é no ano. Então, se ele faltou de 15 a 23 dias no ano, ele vai ter apenas 18 dias corridos de férias. Se ele faltou de 24 a 32 faltas, ele vai ter 12 dias corridos de férias. E se ele tiver 33 faltas injustificadas, então ele perde o direito às férias. Só que detalhe, ó,
para fim de perda do período de férias, não serão computados os atrasos ou ausências parciais, nem os dias referentes aos respectivos DSR que forem descontados. Então lembra o cálculo que a gente fez? A pessoa faltou segunda-feira, mas aí na outra semana ela perdeu o direito do DSR. Aquela falta ela não conta, como não entra nessas faltas aqui injustificadas. O DSR não conta, então tem que ser 33 faltas injustificadas mesmo no ano para a pessoa perder esse direito. E o impacto no 13º? Bom, a ocorrência de faltas também poderá acarretar reflexo no 13º. Por quê? O decreto 57.155 de 65, ele traz a tratativa. O empregado apenas receberá 1/12 do mês em que tiver trabalhado a fração igual ou superior a 15 dias. Então vamos pôr aqui uma situação. Se o funcionário ele faltou durante o mês, em 30 dias, ele faltou 16 dias, ele perdeu o direito às férias dele. Então ele faltou 16 dias, então ele só tem 14 dias trabalhados. Então, para poder configurar um AVO, ele tem que ter pelo menos 15 dias dentro do mês, de 15 ou mais. Então, se ele tiver 14, aí ele já perde direito a um AVO de 13º. Então, caso essa falta, aconteça de ter 16 faltas num mês só, ele perde um AVO de direito do 13º. Então, assim, ocorrendo mais de 15 dias de faltas notificadas no mesmo mês, não terá esse direito de um AVO de 13º. E quais são as rúbricas que eu posso usar no e-social? Então, quando você estiver fazendo lá a parametrização das rúbricas dos seus eventos que você vai enviar para o e-social, você pode usar esses códigos aqui, ó. 9207 são faltas, 9208 atrasos, 9209 faltas ou atrasos. Então, qualquer uma dessas você pode estar utilizando lá para poder enviar para o e-social essas faltas, atrasos ou faltas e atrasos. Então aqui eu só coloquei os códigos para você se inteirar em que código você pode estar utilizando para fazer o envio dessas faltas para o e-social. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como é que funcionam os cálculos de falta, quando é que os funcionários do seu cliente eles vão ter direito a terem suas faltas abonadas, e também quando o empregador vai poder descontar as faltas do seu empregado. Então, com esse vídeo você vai conseguir ter esse respaldo de passar essa informação para o empregador. Se você tiver alguma dúvida e ficou, volta no vídeo e assiste novamente para que você possa entender como é que funcionam até os cálculos das faltas do seu colaborador. Então, com certeza o objetivo nosso é passar essas informações para que vocês estejam habilitados, para que isso ajude vocês no dia a dia do seu departamento, e o nosso objetivo é tornar você um chefe de departamento pessoal. E para isso acontecer, você precisa saber o que está fazendo. Você precisa mostrar para o seu cliente que ele pode confiar em você. Então esse é o nosso objetivo do nosso canal, que você se torne um chefe de departamento pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até um próximo.